Como é que você está vendo isso que aconteceu ontem e que se desdobra e vai se desdobrar pelos próximos dias? Olha, eu peguei agora a conversa de vocês e eu concordo com o que você está falando. Quer dizer, deram. Eu sempre defendi já conversando com vocês, que o Lula sempre foi competitivo, né? É Ele, verdade. mesmo Claro. ele estando na cadeira presidencial, ele é competitivo, né? Tem sempre uma vantagem quem está, o incumbente, né? Quem está ocupando aquela cadeira. Agora, como você disse, o Lula está ganhando presentes aí ao longo do tempo. O primeiro veio do Trump, né? Esse discurso que defender a soberania brasileira, ela extrapola somente, vamos dizer assim, a esquerda, né? Ela pode puxar, agregar, chamar para um apoio ao governo, ao Lula, mais gente para além da esquerda. E agora, semana passada, com essa busca pela impunidade, né? Porque é sempre a impunidade que está por É trás. claro. Tanto a anistia quanto a blindagem, né, a PEC da bandidagem, a gente está falando aqui de impunidade. Também deu um discurso, né, para o Lula e enfraqueceu muito, eu acho, a extrema-direita, e a prova foram as manifestações ontem, que foram muito significativas, e está tendo reflexo já, né? O Senado sinalizando que essas medidas dificilmente vão passar, ou pelo menos vão passar no tamanho que a Câmara, uma maioria ali da Câmara estava pleiteando e estava defendendo. Olha, Agora, falando. Vá, Guga. não, eu ia dar um dado aqui, que de fato, assim, o bolsonarismo ele tem falado só para a bolha dele, né? Porque ontem deu uma galera nas ruas grande e a repercussão nas redes sociais ela ultrapassou a bolha da esquerda. O Pedro Barcela, que trabalha com dados e faz sempre esses comparativos e investiga isso, ele disse que ele chegou a essa conclusão ontem, né? Que a bolha da esquerda ela foi rompida ontem pela manifestação e ela conseguiu de fato o recado dado pela manifestação atingiu muita gente fora do grupo da esquerda dentro das redes sociais, ultrapassou portanto a bolha, ao contrário da manifestação bolsonarista que só falou com os que já estavam dentro da bolha. Então, pelo jeito tem esse lado talvez de conseguir atrair agora um pessoal que era ali, né, de centro-esquerda e que talvez estivesse descontente hoje com o governo e pode ser convencido por esse tipo de movimento. É isso que você está dizendo? É isso, Guga. E tem uma coisa. Hoje eu dei uma entrevista para um jornal de manhã, e uma coisa que me chamou muita atenção das manifestações de ontem foi a rapidez que ela foi organizada. Quer dizer, Claro. comparado com a de 7 de setembro da direita, que veio, eles estavam programando aquilo há muito tempo. Uhum. Essas manifestações foram muito impressionantes, porque elas, óbvio que não são espontâneas, mas elas foram organizadas muito rapidamente, né? Em Sim, menos de uma semana, eles juntaram essa multidão na rua. E outra característica, é um claro. movimento que não é partidário. Não foi o PT que Exatamente. chamou, não foi o PSOL que chamou, né? Aliás, eu tenho até um pouco, vocês devem ter essa informação, tem até uma dificuldade de saber quem que chamou, quem que puxou a fila. Mas É, claramente não foi uma coisa partidária. E isso é muito interessante. Então, duas coisas me chamam a atenção de ontem: a rapidez com que tudo foi organizado, né? E outro elemento, que não foi uma coisa partidária. Não que seja ruim ser partidário, não há nenhum problema, mas isso pode ajudar a ampliar essa coisa, Guga, que você está chamando a atenção aqui, né? Passar dos limites de uma esquerda, vamos dizer assim, mais tradicional e ampliar o leque daqueles que foram mostrar o descontentamento com a Câmara, com a extrema-direita. Eu achei bastante. Me chamou muita atenção esses dois aspectos. só antes E do só Noblar co- fazer a pergunta, só para completar os dados que eu peguei agora, 72% das menções sobre a manifestação de ontem foram positivas, eram positivas a manifestação. E é um número gigantesco, assim, não teve, portanto, apesar do ataque da direita, de dizer que tinha inteligência artificial, que tinha artista pago, 72%
das menções foram positivas às manifestações. Esse é um número impressionante. E teve também 88% de comentários enaltecendo a democracia após as condenações. Explica ele aqui. Então, assim, portanto, tanto a anistia quanto o PEC da blindagem, os dois tiveram menções muito positivas. O da anistia, ainda mais, pelo jeito, com 88% falando positivamente sobre a condenação e 72% de menções sobre o PEC da bandidagem também, atacando, portanto, a PEC da bandidagem, indo ao encontro das manifestações. E outra coisa, só para reforçar, Kersh, o que você disse, ou para acrescentar alguma coisa, não houve em nenhum momento, pelo menos não se tem nenhuma notícia disso, em nenhum lugar, vamos dizer, um uso, mesmo secundário, de um discurso de ódio. Você tinha lá boneco, aqui e acolá, não era em grandes quantidades do Bolsonaro como prisioneiro, assim como usaram lá no passado o pichuleco, que era o Lula vestido de como se estivesse atrás das grades, ou com a roupa de prisioneiro, a roupa tradicional de prisioneiro. Teve um ou outro, mas não teve discursos exaltados contra Bolsonaro, contra a extrema-direita, não teve. Foi uma coisa de reforçar o compromisso, pelo menos daquelas pessoas, e de muitas cá fora, com a democracia, de criticar acidamente a corrupção, que é criticável em qualquer situação, em qualquer governo, e de saudar essa coisa do país independente, do país soberano, que não se curva, que não se rende às pressões lá de fora. E foi muito interessante porque isso aconteceu na véspera, e esse é um outro assunto que mais adiante vamos comentar, mas que se você quiser, que a gente pode comentar também desde já, que é a questão das novas sanções. Quer dizer, isso tudo aconteceu ontem aqui no Brasil. Pois quando é hoje, o senhor Donald Trump, o governo americano, pune a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é uma advogada, impõe sanções a ela, as mesmas sanções que aplicou ao Alexandre de Moraes, de não poder mais ir para os Estados Unidos, de não ter mais visto, não poder fazer negócios nos Estados Unidos, não poder ter cartões de crédito que tenham bandeira americana, enfim. E agora, mais para o fim da tarde, essas sanções foram também aplicadas a pelo menos mais 7 ou 8 pessoas, inclusive um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o que eu fico pasmo com isso é o seguinte: eles pensam que isso vai produzir algum efeito aqui dentro? Quando o Trump escreve para o Lula e diz: parem com esse julgamento, suspendam o julgamento imediatamente, o imediatamente aí com letras garrafais na carta, não aconteceu nada, os golpistas foram condenados. Aí ele aplica sanções anteriores a essas de hoje. Há ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, lá atrás, outros ministros também ficaram bloqueados de ir para os Estados Unidos. Não aconteceu nada. Eles estão achando que aplicando essas sanções continuamente, eles vão obter algum resultado que beneficie essa extrema-direita e principalmente esses golpistas condenados? Não vão. Então, qual é a razão de ser de continuarem multiplicando essas punições? Qual é a razão? O que é que você enxerga eventualmente sobre isso? Olha, Noblar, eu vou convidar aqui pelo teu programa que os assessores do Trump possam fazer as disciplinas lá na Unirio de Ciência Política para aprender um pouco como funciona o Estado brasileiro. Porque, obviamente, eles ou consideram que a gente é uma republiqueta, né? Que o presidente pode mandar a Suprema Corte parar, reverter decisão, ou eles não estão entendendo nada realmente como é que é organizado o Estado brasileiro, o grau de maturidade das nossas instituições, né? Então, mas brincadeiras à parte,
Assim, a única justificativa que eu consigo visualizar, né? Qual que é assim, você está perguntando no fundo, qual que é a lógica do Trump Qual é a lógica? adotar esse tipo de coisa, né? Olha, Aham. eu imagino que tem alguma lógica eleitoral, embora eu tenha até dificuldade de ver isso. Tá me chamando muita atenção, não sei se você tem acompanhado, bom, claro que você tem acompanhado isso nos últimos tempos, você e o Guga, esses tarifaços estão gerando já efeitos na economia americana. Eu li uma matéria, acho que ontem na Folha, mostrando que tem um produto nos Estados Unidos que anos atrás era popular para misturar com carne moída, para você aumentar a quantidade da sensação do gosto de carne. Aumentou a venda disso enquanto está caindo a venda de carne nos Estados Unidos. Está tendo reflexo na economia americana, na inflação, e está tendo sinais de reflexo na popularidade do Trump. Então é o seguinte: se a gente buscar alguma lógica, a única lógica que poderia ter de alguma maneira é ele tentando jogar para o seu público interno. O público brasileiro não vota nele, né? A gente não vota nos Estados Unidos. Ele está justificando lá para ganhar apoio, etc., dos americanos. Agora, eu acho, de novo, que é outro tiro que está saindo pela culatra. Eles estão especialistas em dar tiro no próprio pé, porque não tem um efeito desejado. As tarifas, pelo que estão, as coisas estão sendo apontadas aí, estão impactando a economia norte-americana, não estão mudando a realidade do Brasil. Realmente difícil. Se por vício de profissão, né, como cientista político, a gente sempre busca alguma racionalidade na ação dos atores, né? A gente sempre tentar entender o que tem de racional por trás. Mas eu confesso para vocês que com o Trump não é fácil encontrar racionalidade e eu acho que ele também pode estar dando vários tiros no pé. Aliás, em matéria de tiro no pé, quer dizer, nós tivemos em Bolsonaro um grande aprendiz do Trump, né? Que ninguém mais atirou no próprio pé do que o Claro. Bolsonaro. E o Trump está fazendo isso. E claro que eu acho que também por trás disso tem uma intenção, estratégia, sei lá como se chama, de você pelo menos com essas medidas, devem achar eles lá nos Estados Unidos, que eles vão fortalecer aqui a direita, a extrema-direita, ou o que seja, para a disputa eleitoral do próximo ano. Olha, não sei, eu Nem a algo direita, nem a família Bolsonaro, porque exatamente, eu o que a também gente está acho isso. assistindo também, Global, desculpa se me permite, Nada, nada, por favor. é que a gente está começando a ver aí que essa aliança entre a extrema-direita e o centrão, ou partes da direita, etc., ela também tá esgarçando, né? Nem todo mundo está vendo essa estratégia do Eduardo com bons olhos. Quer dizer, não está servindo essas atitudes do Trump nem para reforçar a direita como um todo, né? Não está reforçando o clã Bolsonaro, né? Porque o Brasil está se mostrando que não vai submeter a essa chantagem dos Estados Unidos, mas também a direita, vamos dizer assim, um pouco mais moderada, né? O centrão, etc., também tá começando a se incomodar ali com o Bolsonaro. A minha impressão é que o Tarcísio, por exemplo, ele quer aparentemente ali disputar os eleitores do Bolsonaro, mas ninguém mais acredita que os Bolsonaros, né, podem ser uma força expressiva e bater o Lula na próxima eleição. Mas, Fábio, Pois um é, leitor, aí vai para vocês dois aí, os dois respondem. Um leitor, eu não me lembro se foi no X ou no YouTube, que agora eu perdi aqui, que está cheio de gente falando, e agora eu me perdi de onde foi. Mas ele perguntou se a gente, vocês aí respondem, se vocês ainda apostam que o Tarcísio quer concorrer contra o Lula ou se ele está começando a abandonar essa ideia. fala, Diz Fábio. aí, Fábio. Eu não aposto e sempre falei isso, acho que conversamos aqui outra vez que eu Falou. vim. Foi. É o seguinte, o Tarcísio vai também fazer um cálculo eleitoral. Se ele tem tempo para isso. Eu acho que a estratégia dele é se manter de alguma maneira ali no debate público, como um nome a ser lembrado, mas se a gente chegar ali no começo do ano que vem, nessa toada, o Lula crescendo, economia indo razoavelmente bem, a direita dando um monte de tiro no pé, né?
eu acho que ele não sai, ele não vai trocar uma eleição praticamente garantida em São Paulo para arriscar perder do Lula. O Lula vem forte. Eu acho que o Lula é competitivo. Pode não ganhar? Pode, né? Essa que é a graça da democracia. Democracia, Claro. você nunca sabe o resultado. Agora, não subestimem, né, o Lula, ainda mais agora. Claro. E você, Noblar? Eu assino embaixo, É? só que eu acho que o Tarcísio aí é puro achismo, é faro que pode se revelar defeituoso. Eu acho que o Tarcísio, por mais súplicas que ouça da Faria Lima, do agro, dessa coisa toda, ele só será candidato se o Lula chegar muito mal no início do próximo ano, mas muito mal, muito mal. E, pela lógica, quer dizer, pelo que a gente está assistindo, não vai chegar mal. Pelo contrário, talvez ele chegue até melhor do que está. Hoje mesmo, o ministro Fernando Haddad, num evento em São Paulo, do BTG Pactual, ele disse: Olha, a taxa de juro vai começar a cair, eu garanto isso a vocês, etc. e tal. Fez uma série de afirmações sobre nesse sentido de se revelar tranquilo, e não deve ser apenas um jogo de cena, porque ele será cobrado se acontecer o contrário, né? É, se o Lula chegar ali em fevereiro, comecinho de março, em ascensão e não em queda, e ele não está em queda agora, pelo contrário, ele está começando a recuperar parte da popularidade que perdeu, eu duvido que o Tarcísio largue o governo de São Paulo. A não ser que seja um maluco, eu não sei. Porque o Tarcísio é um amador também, isso tem que ser levado em conta. Ele nunca participou nem de eleição em condomínio. Ele virou governador de São Paulo simplesmente pela força eleitoral do Bolsonaro. Claro. Ele tem, entendeu? Então, você Então o pode se Lula vai ficar cercar, melhor ainda pro Lula o você caminho. pode se cercar dos melhores conselheiros e, eventualmente, você, mesmo E assim, cercado do que tenha de fazer melhor, bobagem, né? você fazer bobagem ou Mas tomar agora vem decisões outra erradas, pergunta. né? Aí começa por você e depois o Fábio. Que então, sem o Tarcísio, tem alguém que possa derrotar o Lula? Olha, é difícil você dizer que dos atuais nomes eu não vejo nenhum. Vão falar muito, aliás, já começaram a falar agora do Ratinho, Ratinho Júnior, não sei o quê, tem boa penetração no Nordeste. Não se inventa candidato a presidente da República de uma hora para outra, salvo exceções, exceções. O Collor foi inventado antes dele, de fato, se candidatar a presidente da República. Ele foi deputado federal, ele foi governador de Alagoas. Todo um trabalho de campanha de imagem, de criação de imagem para ele, o caçador dos Marajás, o combatente da corrupção que deixava os usineiros alagoanos em pânico. Tudo isso teve tempo para ser construído. Qual é a imagem que o Tarcísio está construindo até agora? Não, é um bom gestor. Sim, isso as pesquisas, principalmente as qualitativas, essas indicam que é o que as pessoas respondem assim em outras regiões do país, mas ele não é suficientemente conhecido e não basta não ser suficientemente conhecido. Ele não tem ainda realizações para isso. Muitas das obras dele, ele como engenheiro militar por formação, ele preza muito essas questões essa questão de obras, vão ficar prontas depois desse primeiro mandato dele. Ele não vai querer usufruir disso, se beneficiar disso. Bom, essa é a minha impressão. E aí, Fábio, você Agora, acha que tem alguém que possa ganhar do Lula sem o Tarcísio? Olha, eu acho o seguinte, que a pergunta, até independente de nome, talvez a questão, por ser uma reeleição, vai ser por que trocar o Lula? Por que a sociedade vai falar, o eleitor vai falar que não quer mais o Lula, se a economia está indo bem, se não tem um nome forte, quer dizer, por que eles vão arriscar em alguém menos conhecido, apostar numa coisa desconhecida,
se o conhecido, a popularidade está razoável e os programas sociais estão funcionando. Eu acho que não tem um nome, e mais que um nome, talvez seja difícil eles construírem uma bandeira. Qual vai ser a bandeira deles? O que eles vão alegar? Porcos de Que a economia está ruim? Que não tem programa social? Que o governo não está fazendo obra? Que o salário mínimo não está crescendo? Qual que é a bandeira deles? Sim. Bom, Fábio, muito obrigado pela sua participação de novo neste programa. Tenha certeza que voltaremos a nos reencontrar e ter uma boa semana pela frente. Grande Muito Fábio, obrigado, obrigado. muito obrigado, Noblar. Obrigado, até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Ô, Guga, você viu aí a procura